Bom dia! Bom dia, pessoal! Meu cabelo continua grande. Vou cortar ele hoje à noite, tá? O colega meu vai cortar pra mim meu cabelo. Ficou programado. Bom dia. Pessoal, hoje a gente ia falar um pouquinho de aula de materialismo. No meu vídeo anterior eu falei um pouco sobre materialismo. No meu vídeo anterior eu falei sobre materialismo. A filosofia do consumo. A filosofia de consumir. Materialista. Lembrando, pessoal, que me ajuda no Pix, tá bom, pessoal? Meu Pix 218 424 328 00. Pessoal, é o seguinte. Vamos falar de materialismo. Para quem não sabe o que é materialismo, a palavra materialismo vem da matéria. Tá? A palavra materialismo significa matéria. Matéria, na física, é tudo ao nosso redor. Tá? Matéria na física é tudo ao nosso redor. Tudo que pode ser lapidado, transformado, destruído e construído vem da matéria. Nos estudos de ciências existe um materialismo científico que estuda, além da matéria, estuda também a imaterialidade. Que aí você está puxando sardinha para a religião. A matéria, no sentido imaterial, é pro lado da espiritualidade, religião, misticismo, essas coisas. O materialismo, no sentido científico, é matéria. Aço, minério, metal, celular, roupa, cabelo, corpo humano, mouse, carro, avião, tudo isso é matéria. Tudo que complementa o seu mundo. E a filosofia materialista ela é dividida principalmente no campo da física, né? E no campo da economia. Na economia, nós vamos ter dois caras que pensam nesse sentido principal. É o Karl Marx e o Adam Smith. Por que você tem que saber de materialismo no sentido econômico? Porque a sua vida depende disso. A sua vida depende de materialismo. Depende daquilo que você vai comprar, doar, o que você vai fazer com a matéria. Você vai desmatar a Amazônia. Você vai desmatar a Amazônia para fazer lenha numa era que nós podemos fazer churrasqueiras elétricas, né? Então, por exemplo, quando eu falo de materialismo científico, eu falo, por exemplo, economizar, né? Meu computador está desligando aqui, peraí. Quando eu falo em materialismo científico, eu falo em parar de derrubar árvores para fazer lenha para o churrasco e fazer uma churrasqueira elétrica. Certo? Uma churrasqueira elétrica ela é muito mais viável do que uma churrasqueira a gás, por exemplo. Porque o gás ainda depende de logística. O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, três coisas. Materialista. Lenha. Você tem que derrubar árvores para fazer churrasco. Você tem a churrasqueira a gás, que você tem que ter o gás que o caminhão tem que trazer para você fazer o seu churrasco. E você tem a churrasqueira elétrica. Aquela que você vai na loja uma única vez, compra e fica na sua casa por 2, 3, 4 anos. Qual que é mais econômica? Qual que gasta menos pneu? Qual que gasta menos pneu? A elétrica. Qual que contribui com o meio ambiente? A elétrica. Certo? Então, quando você
usa a madeira da floresta para fazer o seu churrasco, você está usando matéria. Quando você compra o botijão de gás para fazer o seu churrasco, você também está usando matéria. Quando você faz uma churrasqueira elétrica, você pega o metal da natureza, forja o metal e fabrica uma churrasqueira elétrica, você está usando matéria. E a matéria, em função do capitalismo, se chama materialismo econômico. E aí você tem dois filósofos, tá? Vou mostrar aqui, ó. O Karl Marx, ó. O Karl Marx, certo? Nós temos aqui o Karl Marx. Nós temos o Karl Marx, certo? 1818, 1883. E nós temos o Adam Smith, certo? Pessoal, o Adam Smith aqui, ó. O Adam Smith aqui. O Adam Smith, ele é um filósofo da economia expansionista, certo? O que o Karl Marx, o que o Adam Smith falaria para você? O Adam Smith, ai, tá travado aqui. Aí. O Adam Smith, por volta de 1723 e por volta de 1790, foi a fase que o Adam Smith apareceu no planeta. 1723, 1790. Isso aí é baseado no Wikipedia, tá? Eu tinha um livro de filosofia, eu fiz doação para um amigo meu. O Adam Smith falaria para você o seguinte: existe 1 milhão de pessoas. Então, você vai fabricar 1 milhão de churrasqueiras para atender 1 milhão de pessoas. Beleza? Esse tipo de pensamento na economia se chama economia expansionista. Vamos expandir a filosofia materialista. Beleza? Só que daí, alguns economistas descobriram que não dá para dar uma churrasqueira para cada habitante. Não dá para dar um carro para cada habitante. Certo? E que aí acontece? Aí a gente começa a pensar em Karl Marx, um outro economista também, que tem um pensamento contrário à economia expansionista. E por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha só. De novo, volta aqui. Você tá vendo aqui? Essas 3 bolas aqui, isso aqui se chama proporção matemática, tá bom? O que acontece? Por volta do século XVI, voltando para trás no tempo, você tinha uma engrenagem econômica que funcionava assim, ó. Você tinha trabalho na mesma proporção do dinheiro. Você tinha dinheiro na mesma proporção do materialismo. Então ficava legal. Você trabalhava, tinha dinheiro, comprava churrasqueira. Tinha trabalho, tinha dinheiro, comprava churrasqueira. Isso aqui é proporção matemática, tá bom, pessoal? Para quem não sabe, estuda proporção matemática, tá bom? É que é uma forma simples de você entender. É proporção matemática. Se você olhar essas três circunferências aqui, ó, circunferência, você vai ver que são 3 circunferências predominante igual, tá? Só que daí veio o problema contemporâneo da crise econômica. E aí ficou desproporcional. Você vive num mundo hoje que tem muito trabalho, né? Essa bolota maior aqui, ó, essa circunferência maior. Você vive num mundo que tem muito trabalho, tem pouco materialismo ou quase nenhum materialismo e pouco dinheiro. O dinheiro está menor que o trabalho. O trabalho está maior que a matéria. Por quê? Recursos finitos na natureza. E aí, justamente por causa desse problema na engrenagem, que você tem pouco dinheiro, pouco materialismo e pouco trabalho. Por quê? Lógico, porque eu vou trabalhar para ter dinheiro. Eu vou ter dinheiro para comprar coisas que eu gosto. Mas se não tem coisas que eu gosto, para que eu quero dinheiro? Se eu não quero dinheiro, para que eu quero trabalho?
Você entendeu? A orquestra aqui? Essa é a orquestra. Então, agora, por volta do século XX, para o século XXI, entra o pensamento do homem aqui, ó, Karl Marx, economia contraceptiva. Karl Marx é um filósofo economista também, escreveu o Manifesto Comunista. Ele é de 1818 a 1883. Bom, então, o Karl Marx, o que ele vai fazer? O Karl Marx vai pensar diferente, né? O Karl Marx, ele vai falar assim. O Karl Marx vai falar assim para você. Olha, vamos fazer uma churrasqueira grande. Em vez de fazer 10 churrasqueiras para atender 200 pessoas, vamos fazer uma churrasqueira grande para atender as 200 pessoas. É só organizar. Aí eu organizo o caminhão que vai levar a comida para aquele lugar, organizo a churrasqueira. É a única solução, é o Karl Marx, pessoal. Tá? A economia expansionista, ela ainda aflige muito as teorias de logística. E quando a gente coloca todo o modelo de pensamento expansivo na economia, no pensamento da logística, geralmente os mercados não conseguem passar o preço. Ultrapassam as regras do 100% na economia e na matemática. E aí você vive num mundo que funciona, mas funciona com defeito. Né? O que é funcionar com defeito? Funcionar com defeito é você comer 1 quilo se você sobrevive com 150 gramas. Você vive vivendo a sua vida comendo 1 quilo de comida todo dia. Mas o médico recomenda você comer 150 gramas. O médico recomenda você caminhar 3 km por dia. Você fica em casa sem fazer nada e não caminha nada. Funciona, mas funciona com defeito. Eu tenho um carro que a vida útil do motor ultrapassou 100 mil quilômetros. A vida útil desse motor já está mais para lá do que para cá. Funciona, mas funciona com defeito. Tá? Meu cabelo não está no tamanho certo. Tá muito grande. Está aqui, mas está com defeito. Não era para mim estar com cabelo grande. Então, quando você não tem uma referência na filosofia, na matemática, na sua vida pessoal, se você não tem uma referência de um professor bom de matemática, de um professor bom de literatura inglesa, de um professor bom de língua portuguesa, se você não tem um professor bom de ciências econômicas, se você não tem um professor bom de filosofia, você não sabe o que é verdade. Você pode acreditar num professor que fala a verdade e pode acreditar num professor que fala mentira. Por quê? Porque dentro do nosso cérebro existe uma coisa chamada neurônios. Certo? Os seus neurônios não têm consciência que você existe. O que está dentro do seu cérebro não está nem aí para você aqui fora. O seu cérebro é constituído de massa cefálica, neurônios, uma parte é osso, né? Você vai estudar neurociência, por exemplo. O seu cérebro ele não está nem aí para você se você existe ou não. Quem cria uma imagem real de você é você mesmo. É você que através da audição, dos olhos, do paladar, do olfato e da imaginação, cria uma realidade de você mesmo. Então, se você não tem uma pessoa alinhada que te fale o que é a verdade, você vai acreditar em qualquer babaca que existe. É por isso que nós temos que ter uma referência. O exército tem um pensamento seguinte. O pensamento militar de investigação, ciências investigativas, CSI, né? Ciências investigativas. Aconteceu um crime lá fora que envolve 4 pessoas. Aí o que eu faço? Eu não sei quem foi que fez o crime, mas eu sei quem é as pessoas. Então eu chamo cada pessoa e escuto o diálogo delas. Através do que ela me fala, eu sei mais ou menos quem está falando a verdade ou quem está falando a mentira.
Por quê? Porque eu não tenho uma referência. Então, se eu não tenho uma referência, eu não posso julgar. E também não posso aprovar. Tá? Então, pessoal, é muito importante um professor falar a verdade. É muito importante um professor falar o que é certo. Só que o que acontece? Em grande parte, as escolas públicas, o departamento da educação, às vezes ele é manipulado por uma única raça. Por exemplo, digamos que eu tenho lá 1000 professores da raça pura branca. E na sala de aula eu tenho 10 alunos que é negros. E você já conhece aquela frase, né? O homem é bicho do homem. O homem é bicho do homem. Ou seja, o homem ele é um bicho em função da própria natureza humana. Então, se eu tenho 100 professores da raça branca e 10 negros, esses 100 professores da raça branca, eles vão sonegar informação educacional. Por quê? Porque existe o sistema de domínio social. Isso é lei natural da selva, né? É uma lei natural da selva. Quem pode mais chora menos, né? O darwinismo. A cobra come o rato. A cobra come o sapo. Porque o sapo ele é indefeso. Mas a cobra precisa sobreviver. Mas a espécie humana também tem esse mesmo nível de raciocínio. Então, por exemplo, para mim dominar uma cultura inferior, eu minto para ela. Em vez de eu falar isso aqui é proporção matemática. Você sabe o que é proporção matemática? Proporção matemática é fazer 10 pendrives iguais. Se eu faço 10 pendrives iguais, a proporção matemática é igual. Mas se eu faço 9 pendrives iguais e um pendrive maior, então a proporção é de 9/1. Mais pendrives saíram perfeitos do que o sugerido. Ou seja, eu fiz 9. O erro é de 9 para cada um. Se eu fazer 100 pendrives, vai sair 90 pendrives perfeitos e 10 pendrives com defeito. Isso é proporção. Mas na escola você nunca vai aprender isso. Na escola você nunca vai aprender isso. Por quê? Porque um professor, ele mente na sala de aula para conquistar território. Ó, e não precisa nem na sala de aula. Aqui na rua mesmo, os babacas também atrapalham a forma de elucidação das ideias. É por isso que o mundo é desigual. Tá bom? Por isso que o mundo é desigual. Por isso que o mundo ele é territorialmente dominado por uma única raça. Tem raças hoje que estão no poder. Tem raça hoje que está no poder legislativo, está no poder judiciário, está na marinha, no exército. Tem raça hoje que manipula o comércio. Uma única raça monopolizou todo o sistema social. Por quê? Porque mentem na forma de organizar a sociedade. Eles não falam a verdade. Na educação, na política, na religião. E aí, quando você domina a sociedade através da mentira, lógico, se cria o hegemonismo democrático no poder. Hegemonismo democrático no poder. Eu tenho um livro sobre isso. Pois bem, então, você entendeu agora o problema do materialismo, né? São desproporções entre o problema da economia dos dias de hoje, principalmente, tá? Desproporções de trabalho, de materialismo e dinheiro, né? Só para resumir,
Para que eu quero muito trabalho se eu não tenho dinheiro? E para que eu vou querer dinheiro se eu não tenho o que comprar? Materialismo. Então eu não tenho materialismo, também não tenho dinheiro, mas também não tenho trabalho. Aliás, trabalho dentro do Estado tem bastante. Tá? Trabalho dentro do Estado constitucional de direito tem bastante. Tem escola para pintar, tem escola para cuidar, tem escola para dar aula, tem vias públicas para limpar, certo? Tem vias públicas para administrar, tá? Só que trabalhar para o Estado não dá lucro. Só dá lucro na iniciativa privada. Fracassada. Essa geladeira faz barulho pra caramba. Beleza? Então, pessoal, o problema de hoje é assim. Não tenho trabalho porque não tenho o que comprar. E eu também não tenho dinheiro. Porque não adianta ter dinheiro se eu não tenho o que comprar. Então, para que eu quero trabalhar? É aquela rodinha ali. Desproporção das 3 rodas da engrenagem. Agora, só que é o seguinte. O mundo não pode parar. O mundo não pode parar. E aí é onde a gente entra nas filosofias de socialismo e comunismo. Por quê? Porque quando o mundo para, o mundo não pode parar. Alguma coisa tem que ficar funcionando. E aí você tem que estudar. Você estudou o capitalismo? Estudou. Então agora você estuda comunismo e socialismo. As vertentes econômicas que vão reinar para os próximos séculos. Baseado no socialismo e no comunismo. Tá bom? Então, queria falar sobre isso no dia de hoje. Falei. Eu acho que eu vou encerrar meus vídeos nesse canal. Tá bom, pessoal? Acho que eu vou mudar de canal. Acho que eu vou falar um pouco de espiritualidade, neurociência, metafísica, espiritual. Falar de cosmologia, falar de astronomia. Porque eu acho que na parte econômica nós vamos terminar por aqui. Tá bom? Agora, isso aí que está acontecendo na economia depende da democracia. O que está acontecendo na economia depende da democracia. Depende das pessoas que entendem esse problema. Depende dos meios de radiodifusão que informam para as pessoas a verdade através do rádio, da televisão. Né? Esse tipo de conhecimento você não vai encontrar no Vaticano. Esse tipo de conhecimento você não vai encontrar na religião. Nenhum, vamos chamar de teocrata. Teocrata é a pessoa que administra pessoas através da religião. Ele fala que existe um Deus no céu, que todo mundo tem que obedecer a esse Deus. Mas ele mesmo nunca viu esse Deus. Tá? Isso aí é teocracia. Eu gosto da democracia, eu gosto da tecnocracia, eu gosto da transparência democrática em todos os casos. Eu não gosto de religião. Religião é um câncer na Terra. Religião é uma praga que se manifestou. Tá? Eu respeito a religião, mas a religião está muito fora da verdade. É por isso que eu não gosto. Tá? Religião é muito autoritária, é uma coisa que fala, eu sei da verdade, é isso que tem que acontecer, e não é bem por aí. A ciência, nos meus dias de hoje, eu preferia ser governado por uma pessoa que nem o Carl Sagan. Tá? Eu queria ser governado por uma pessoa que nem o Carl Sagan, que nem Graham Brennan. Esse tipo de governo é que nós temos que deixar iluminar a Terra. Tá? Porque esse negócio de religião já deu o que tinha que dar. Não sou contra, entendeu? Mas a ignorância nem sempre é uma bênção nos dias de hoje. A ignorância não é mais uma bênção nos dias de hoje. Tá? Sabe por que não é? Eu vou falar uma coisa pra você. Por que a ignorância não é uma bênção? Se você ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa através da religião, sem incentivo monetário, essa pessoa não faz nada. Ela não faz nada. Ela simplesmente não faz porque ela foi programada a entender que para ela fazer alguma coisa, ela precisa ganhar um valor. E aí ela fica parada, ela não faz nada. Ela fica na inércia. Por quê? Porque o cérebro dela está programado a fazer uma coisa em função de outra.
ela não sabe ser altruísta. Ela não sabe ser altruísta. Fazer para compartilhar, para receber. Ela não entende a frase do Papa Francisco de uns 4 anos atrás, chamado Unus Familius Pluris, Pluris Familius Unus, no latim. Essa pessoa ela não entende isso. No exército, servir para ser servido. Se você for frequentar um quartel das Forças Armadas, do Exército, primeira coisa que o general fala, a sua ordem é servir. Independente do sistema monetário. Então, o que acontece? Se você não entende, você precisa daquilo. Eu preciso trabalhar para receber, para comprar. Mas se isso não funciona, você tem que aprender as leis sociais, as leis civilizatórias, as leis complementares que complementam o raciocínio humano. Você não pode ficar por aí sendo uma meba no tempo e espaço. Né? Você tem que fazer alguma coisa. Né? E o pensamento comunista, socialista, é essa disciplina que te ensina. O socialismo e o comunismo vai te ensinar que você vai contribuir para ter. No caso, o necessário para viver, né? Nós já estamos dentro do ultra necessário para viver, tá? Beleza? Então, beleza, pessoal? Segunda-feira, excelente semana e eu vou travar uns vídeos agora porque as coisas estão ficando complicadas, tá bom? Lá para frente. Para mim eu tô de boa, mas para frente tem muita gente aí que está estudando. Então, um abraço e boa semana a todos.